fala guerreiro, fala guerreira, você futuro policial civil do estado de Minas Gerais. Presta bastante atenção que trouxe aqui um conteúdo que vai despencar na sua prova, tá? Este conteúdo, surpresa, suspense, cai em todos os concursos públicos que cobram ali os crimes contra a administração pública. Em específico, né, os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, se tem esse conteúdo na sua prova, tenha certeza que no mínimo uma questão vai cair e certamente você vai gabaritar. Para você que ainda não me conhece, sou Marcos Rodrigues, professor de Direito Penal aqui no Monster Concursos, e é com muita honra, com muito amor, tá, que eu estou aqui neste momento para tratar com você desse assunto que eu tenho certeza vai ser útil para você aí na sua conquista, nesse processo de evolução e de aprovação que você está passando, beleza? Como eu disse, né, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, e nós vamos falar dele, do crime de peculato. Vamos começar ali pelo início, não é isso mesmo? É o primeiro crime no rol ali dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Vamos ler, beleza? E logo em seguida a gente vem destrinchando esse tipo penal aí. Apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, mesma pena do crime de corrupção passiva, mesma pena do crime de concussão, enfim, dentre outros crimes aí. A primeira coisa que você precisa entender quando você ouvir falar em peculato na hora da sua prova é quais são as modalidades deste crime. Eu vou falar para você, olha, peculato, apropriação e peculato desvio, é esse que a gente acabou de ler. Peculato culposo, peculato mediante erro de outrem. Presta bastante atenção. E o peculato furto, que é o peculato impróprio. Então, na ordem cronológica que eu vou falar para você da nossa aula, peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato de uso, peculato culposo e peculato mediante erro de outrem. Essas são as modalidades do peculato e isso por si só já é questão de prova, já foi cobrado em concurso público, beleza? Então, se você já souber, você já elimina uma possível questão. Então, existem duas condutas, dois verbos aqui dentro deste caput, que é apropriar e o verbo desviar. Então, esse funcionário público aqui pode praticar duas modalidades aqui, dois verbos, duas condutas distintas que irão configurar o mesmo crime de peculato. Apropriação seria o funcionário público agir como se dele fosse a coisa. Quando a gente se apropria de algo, diz, quando ele comete o crime de peculato, no momento que ele passa a agir como se dele fosse aquela coisa, ele começa a trazer para ele ali como se fosse dele, tá? Porque ele já tem posse de dinheiro, valor ou bens móveis em razão da função que ele exerce. Até aí não tem nada de errado. Por que não tem nada de errado? A posse desse bem, desse valor, desse dinheiro nasceu lícita. Então, se a posse nasce lícita, nós temos aqui então um peculato próprio. Peculato próprio. Porque a posse desse bem, desse valor, desse dinheiro nasce lícita. Ele tem posse desses bens, desse dinheiro, desse valor em razão do cargo que ele exerce. Então não tem nada de errado até aqui. Errado é quando ele passa a agir como se dele fosse. Exemplo, Davi Ferraz, oficial de justiça, vai até a minha casa executar a penhora de alguns bens. Ao chegar na minha casa, ele vai lá, executa a penhora e leva ali, né, para a repartição onde ele trabalha para depositar em juízo. No trajeto da minha casa até o local de trabalho de Davi, Davi olha para o meu computador assim e se agrada muito daquele computador. Perceba que é um bem particular que ficará à disposição da justiça para quitação de dívidas, não é isso mesmo? A penhora de um bem ocorre dessa forma. Então Davi Ferraz passa a agir como se dele fosse aquele computador. Davi Ferraz, ele se apropria daquele bem. Então pode-se dizer que ocorreu aqui o peculato da apropriação? Sim. Davi tinha em posse daquele bem naquele momento em razão do cargo que ele exerce. Contudo, entretanto, ele passou a agir como se dele fosse. Rodrigues, pode ser o telefone que Davi Ferraz está usando, que é ali da administração pública? Sim, ele está usando, ele tem acesso àquele telefone em razão da função que ele exerce. Perfeito. A partir do momento quando ele começa a agir como se dele fosse aquele telefone, ele se assenhora da coisa, aí sim ocorreu o crime de peculato. Exemplo, ele pega aquele telefone
e dá de presente ali para a mãe dele, para um primo dele. Ocorreu o quê, Rodrigues? O desvio não. Ele se apropriou definitivamente daquele bem. Passou a agir como se dele fosse. Desvio seria ele desviar uma verba que vem para comprar um mobiliário aqui para essa repartição e pagar um boleto dele. Ele deu desvio, ele deu destinação diversa àquele dinheiro. Poderia ser um carro que ele usa, Rodrigo? Sim. Esse carro é para ele ir para casa, ou então para ele é motorista, ele dirige ali para o governador. A partir do momento que ele passa a desviar aquele carro ali para outras finalidades particulares dele, ocorreu o desvio, tá? Você perceba que ele apenas dá destinação diversa a qual de fato deveria ter. Lá na apropriação ele se apropria e age como se dele fosse. Ele dá aquilo ali, o telefone ali para a mãe dele. Ele gostou do meu computador que ele acabou de executar a penhora. Ele passa a agir como se dele fosse. Isso é o exemplo de peculato apropriação e peculato desvio. Agora tem uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês aqui. Peculato de uso, tá? Quando você ouvir o termo peculato de uso, você já vou te falar de uma vez, não é crime, não configura o crime de peculato. Peculato de uso, você vai assimilar a palavra temporariamente, tá? Quando o sujeito se apropria temporariamente de algum bem, ele não cometeu o crime de peculato, ele cometeu o peculato de uso. Lembra da minha aula sobre crimes contra o patrimônio, sobre furto? Eu falo lá do furto de uso. Aqui, quando é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública, nós temos o peculato de uso, tá? Trouxe para você porque é muito importante, certamente pode ser objeto de prova. No peculato de uso, o agente utiliza temporariamente bens públicos para fins pessoais. Então, quando você se deparar com essa palavra aqui na hora da sua prova, olha, temporariamente, coloque isso na sua cabeça, tá? Não há crime. A diferença fundamental em relação ao peculato apropriação é que no peculato de uso não há intenção de se apropriar definitivamente do bem, mas sim de utilizá-lo temporariamente para proveito próprio. Aqui que está o porém da questão. Ouviu a palavra lá ou leu temporariamente, peculato de uso, a conduta que não vai configurar crime, beleza? Existem várias questões formuladas baseadas no peculato de uso, então fique ligado. Peculato furto, também conhecido como peculato impróprio. Aqui, o funcionário público não tem posse do bem, do valor do dinheiro. Então, a posse do bem, tá? Anota, a posse do bem, a posse do, oh meu Deus, a posse do, oh Jesus, a posse do bem nasce ilícita. Por que a posse nasce ilícita? Se isso não está na mão dele, em razão da função dele, e ele o subtrai, ocorreu o quê? A diminuição do patrimônio em tese da administração pública. Então essa posse nasceu ilícita, ele não tem posse do bem, do valor, do dinheiro. Vamos ler aqui o parágrafo primeiro, porque é tudo isso que a gente já falou. Aplica-se a mesma pena, tá? 2 a 12 anos, se o funcionário público, embora não tendo em posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Existem muitas possibilidades de formulação de questões baseadas aqui no peculato furto. Agora coloque isso na sua cabeça, tá? Nós vamos destrinchar aqui para você não ter dúvida na hora da sua prova. Peculato furto, eu já te falei, o peculato impróprio, porque a posse nasce ilícita, diferentemente lá do peculato próprio, em que o agente público já tem posse dos bens, do dinheiro e do valor. Peculato impróprio, peculato furto. Então, quando o agente subtrai, e a maioria das vezes vai estar escrito lá na prova essa palavra, subtrai. Porque esse é o verbo subtração, isso que define a conduta do sujeito ativo. Então, são duas hipóteses para a ocorrência deste crime. O agente subtrai, ou concorre para que seja subtraído. Nessa primeira aqui você já matou a questão. O agente subtrai algum bem que guarnece ali a administração pública. Lembrando que isso aqui é sempre em razão da função, tá?
sempre em razão da função que ele exerce. Se o cara está de folga, passa por um determinado prédio público, vê uma janela quebrada, entra, subtrai algum bem ali daquele prédio e vai embora, Rodrigues, é peculato, furto, porque ele é funcionário público. Não. De folga, não tem nada a ver com a função que ele exerce. Ele entrou num prédio público e cometeu algum crime. Ele vai responder por furto nessa situação. Aqui nós estamos falando do funcionário público, tá? Subtrai o bem, valente da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Avalia se ele cometeu esse crime em razão da função que ele está exercendo, tá? Sempre com a gente invocar, utilizar da função dele de alguma forma para cometer a subtração, é peculato furto. Quando ele não usa isso para nada, ele irrelevante a função dele naquele momento, como eu expliquei agora há pouco, não configura peculato. Concorre para que seja subtraído. Particular, né? Pensa ali na figura de um funcionário público. Lucas Melo, funcionário público, né? Tem a ideia, né? Ele tem conhecimento que chegaram vários computadores aqui nessa repartição onde ele trabalha, nessa repartição pública. Lucas Melo, então, facilita a entrada de seu primo Gustavo dentro dessa repartição e juntos, né, ou esse primo de Lucas Melo, que é o Gustavo, subtrai aqueles computadores ali. O que aconteceu? Crime de peculato furto. Por que é peculato furto? Lucas Melo concorreu para que fosse subtraído aqueles computadores. Agora vai o X da questão aqui, que eu vou perguntar para você e a banca vai te perguntar da mesma forma. Lucas Melo, funcionário público, responde por peculato furto, Rodrigues, perfeito. E o primo de Lucas Melo, Gustavo, responde por furto ou responde por peculato? Manda para mim nos comentários aqui o que você acha, se esse candanguinho, se Gustavo vai responder por peculato ou vai responder por crime comum, que é o crime de furto. Depende. Por que depende, Rodrigues? Se Gustavo sabia da elementar funcionário público de Lucas Melo, se ele sabia que Lucas Melo era funcionário público, ele vai responder também por peculato, concurso material. Beleza? Ele vai responder por peculato. Se ele não sabia dessa condição de funcionário público de Lucas Melo, ele vai responder por furto. Então, na hora da sua prova, você vai ter que analisar essa situação, essa informação. Se ele se comunicava, se o Gustavo, né, se ele em particular sabia da condição de funcionário público, se sabia, peculato, se não sabia, responde por furto. Pronto, é pouca ideia. Essas são as hipóteses de formulação de questão dentro do peculato furto, tá? Peculato culposo, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Primeira coisa que você vai notar, é um crime de menor potencial ofensivo. Beleza? Por que é um crime de menor potencial ofensivo? Sua pena máxima não ultrapassa 2 anos. É de competências dos juizados especiais o julgamento desse tipo de conduta aqui. Agora presta bastante atenção. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Rodrigues, dá um exemplo para a gente entender mais claro esse crime aqui. Você, futuro policial, tá em perseguição a determinado indivíduo de moto aí. Certo ponto dessa perseguição, esse cara larga a moto na rua e corre para dentro do mato. Você desce da sua viatura com seu companheiro ali do lado ali, vai para dentro do mato também à procura daquele cara, né? O cara embreou na mata, você foi atrás dele procurar. Perfeito. A viatura ficou aberta. E ali dentro da viatura existem rádios, existem pastas, existe prancheta, existe telefone, tudo pertencente à administração pública. Ou a própria viatura também. Passa um candango e furta aqueles bens ali dentro da viatura ou a própria viatura. Reparem, que crime você cometeu? Peculato culposo. Por que é peculato culposo? Porque você concorreu culposamente para o crime de outrem. Entendeu como que funciona? Rodrigues, poderia ser um prédio, eu sou responsável pelo prédio, deixo uma porta aberta, a pessoa entra lá e furta algum bem? Poderia da mesma forma. A banca vai te colocar uma situação em que o cenário vai ser este, vai mudar aí a circunstância, vai mudar o local, vai mudar o nome da pessoa, mas vai ser a mesma coisa. O cara entrou lá, você deixou a porta aberta, por negligência, imprudência ou imperícia. Alguém entrou e furtou um computador. Você responde por peculato culposo, beleza? Sempre no peculato culposo, imprudência, negligência
se esqueceu, tá? Culposamente, alguém cometeu aquele crime, você vai responder por peculato culposo. Por que eu aposto muito no peculato culposo para cair na sua prova? Vamos ler o parágrafo 3º e você vai ver que existem muitas possibilidades para o legislador, para o examinador, perdão, formular questões. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. E se for posterior, reduz da metade a pena imposta. Então, naquele caso da viatura, ou neste caso aí, né, que o candango esquece a porta aberta da repartição pública, entra uma pessoa e furta o computador. Se o funcionário público reparar o dano, ressarcir o Estado ali, aquele dano causado, antes da sentença irrecorrível, antes da sentença penal transitada em julgado, extingue a punibilidade. Se for posterior a essa sentença irrecorrível, se for posterior nessa sentença penal transitada em julgado, reduz da metade a pena que lhe foi imposta. Então, existem muitas possibilidades, mas atenção, o examinador, a banca, entenda da forma que você quiser, ela vai te colocar uma pergunta sobre peculato, peculato apropriação, peculato desvio, e vai falar para você assim, se o funcionário público reparar o dano antes da sentença irrecorrível, vai ter extinta a punibilidade, e se reparar posteriormente, vai ter redução da metade da pena, vai estar errado. Esse parágrafo 3º se aplica somente ao peculato culposo, tá? Anota, o previsto, né, o exposto aqui no parágrafo 3º, só se aplica ao peculato culposo, beleza? Não erra questão disso aqui, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é tudo que pode ser cobrado de você na hora da prova, beleza? E por final aqui, para a gente responder algumas questões. Peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso aqui é clássico, tá? Lembra que eu falei para você da figura de Davi Ferraz, oficial de justiça, vai até minha casa executar a penhora de alguns bens? Lembrei, Rodrigues. Nessa penhora, eu entrego para Davi bens a mais do que aqueles listados. Então, eu estou entregando por erro meu, estou entregando a Davi Ferraz, oficial de justiça, funcionário público, bens a mais. O que aconteceu aqui? Ocorreu que eu entreguei uma coisa a mais do que aquela que estava listada. Davi Ferraz percebe que eu entreguei a mais a ele e nada faz, fica calado. E ele se apropria daquele dinheiro ou daqueles bens ali, em razão da função dele. O que ocorreu? Ocorreu o peculato mediante erro de outrem. Eu cometi um erro, entreguei os bens ali a Davi, ou um dinheiro, Davi Ferraz colocou no bolso, foi embora para a casa dele, pronto, é pouca ideia. Cometeu peculato mediante erro de terceiros, peculato mediante erro de outrem. Eu, Marcos, errei, Davi se apropriou, cometeu esse crime, vai responder com a pena de reclusão de 1 a 4 anos, cumulativo com pena de multa. É pouca ideia para essa banca, fechou? Vamos responder algumas questões aqui. Vocês vão ver que com essa explicação vocês não vão ter dificuldade de responder questão alguma, tá? Vamos primeira questão CESP, já para arrebentar essa CESP já. Questão atualizada. No que concerne aos crimes contra a administração pública, julguem os itens subsecutivos. Se um servidor público, valendo-se de seu cargo, apropriou-se temporariamente de equipamentos de informática da repartição e os manteve em residência para uso particular durante alguns dias, não se configura o crime de peculato. Certo ou errado essa afirmativa, essa assertiva aqui? Veja bem, está falando que não se configura o crime de peculato. Lembra que eu falei para você, gente, do peculato de uso? Peculato de uso. Qual que é a palavra-chave para você identificar se houve ou não o peculato de uso? Temporariamente. E a banca aqui fez muito bem, ainda colocou esse não que confunde a cabeça do agente, do cara que está respondendo a pergunta. Não configura crime de peculato. Por que não configura? Peculato de uso não é crime. Então aqui está certo, perfeitamente certo. Beleza? Vamos lá. O funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, particular, de que tem posse em razão do cargo, comete o crime de. Gente, pelo amor de Deus, não erra a questão assim na hora da prova, não. Rodrigues, é que não cai questão assim, aqui, olha, 2023, tá? Cai sim, questões simples, tá? Isso aqui é uma mera leitura da lei aí, já faria com que você acertasse essa alternativa, beleza?
Isso é o que, gente? Corrupção ativa, passiva, apropriação indébita. Se fosse um particular, né? Poderia que sim. Peculato ou concussão. O nosso gabarito aqui, gente, é peculato, não tem outra, tá? Só trouxe para vocês perceberem que a letra da lei também é cobrada nesse tipo penal. JQ é funcionário público ocupante de cargo efetivo e administra bens e valores do órgão público M. Em determinado momento, o referido funcionário passa a desviar em proveito próprio valores que detinha sob sua responsabilidade. Nestes termos, está caracterizado o crime contra a administração pública de... Gente, olha só que questão simples. Extravio, extorsão, peculato ou concussão. Pausa o vídeo, responda, comenta aqui no chat, né, no comentário, se você está conseguindo entender, se você está acertando. Manda para mim também um gabarito, isso é muito importante para a gente. Já deixa seu like nessa aula se você ainda não deixou, tá? Não sai dessa aula sem deixar seu like, porque isso é muito importante para mim, tá? Então, isso aqui, gente, é uma situação clara de crime de peculato. Não pode ter dúvida, hein? Vamos lá mais uma vez, olha só. Concurso de procurador jurídico ainda de 2023. Estênio é servidor público do município de Orlândia e exerce o cargo de vigia. Ele trabalha em uma escola municipal na cidade. No dia 15/12 de 2022, em seu período de folga, Estênio andava pelas imediações de uma escola estadual, quando percebeu que uma das janelas de vidro do estabelecimento de ensino estava quebrada. Aproveitando-se da facilidade, Estênio passa por uma janela e subtrai um notebook pertencente à instituição. Veja bem, considerando o caso narrado, podemos afirmar que o servidor público praticou o crime de peculato furto, praticou o crime de corrupção passiva, praticou o crime de peculato apropriação, não praticou o crime contra a administração pública. Pausa o vídeo, responda, eu quero saber de você se você conseguiu entender essa explicação da matéria de hoje. Aqui ficou claro, tá? Estênio estava de folga. Ele é servidor público, Rodrigo, sim, mas ele estava de folga, viu uma janela quebrada, entrou em um prédio público, furtou ali aquele bem, foi embora para a casa dele. Em momento nenhum, o Estênio invocou a função que ele exerce, invocou o cargo, a atividade de funcionário público. Então, se ele cometeu esse crime de folga, sem invocar essa função que ele exerce, essa condição de funcionário público, ele não praticou crime nenhum contra a administração pública. Ele responderia pelo crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Perfeitamente. Então, o nosso gabarito aqui, beleza? Nesse contexto, nessa mesma seara, né, da administração, dos crimes cometidos contra a administração pública, percebe-se aqui a ausência desse elementar. Então, se tem a ausência de elementar, ele não praticou crime nenhum contra a administração pública. Segundo a disposição do Código Penal, incorre em crime de peculato ou funcionário público que solicita ou recebe para si ou para outro, não precisa nem de acabar de ler. Corrupção passiva. Quais que são os verbos? Solicitar, receber, aceitar promessa de uma vantagem devida. Exige, quem exige, gente, comete o crime de concussão. Beleza? Quem exige comete o crime de concussão. Retardar ou deixar de praticar para satisfazer. Retardar ou deixar de praticar para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação. Abandono de função, abandono de cargo público não tem nada a ver com o que a banca está te perguntando aqui. Ela está te perguntando o que é crime de peculato. Agora, olha só os verbos. Apropriar-se ou desviar dinheiro. Pronto, acabou. Você já achou o gabarito. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio é o crime de peculato. Tá? Simples leitura da lei você conseguiria, né, discernir aqui cada tipo penal deste, assim como a gente fez, e conseguiria achar o seu gabarito. Há diversas formas de peculato previsto no Código Penal, sendo estas listadas abaixo, exceto por... Lembra que eu falei para vocês que as modalidades do crime de peculato existentes poderiam ser cobradas em prova? Rodrigues, eu achei que isso não cobrava não, olha aqui. Concurso para advogado, uma questão de 2023. Vamos lá.
Peculato mediante erro de outrem, existe? Existe. Peculato concussão, a modalidade de peculato exigindo? Não, de forma nenhuma. Peculato apropriação existe, peculato furto da mesma forma e peculato culposo. Nosso gabarito aqui, gente, é a letra B. Pediu exceção, peculato concussão não existe, então é pouca ideia para essa banca. A apropriação pelo funcionário público em proveito próprio de bem móvel de repartição pública, do qual tinha posse em razão do cargo, caracteriza o crime de apropriação indébita, concussão, prevaricação ou crime de peculato. Gente, pelo amor de Deus, né? Rodrigues, a CESP, por exemplo, não cobraria uma questão simples dessa não. Tá aqui, ó. CESP, SEBRASP, questão de 2023. Concurso de guarda municipal. Tá entendendo por que a gente precisa entender cada elementar desse tipo penal? Isso é importantíssimo, tá? Gabarito aqui é a letra D. Tá acabando, gente. Fique tranquilo. José, servidor público, com vontade livre e consciente, solicitou para si, diretamente, fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, retardando a prática de ato de ofício. Nessa hipótese, nos termos do Código Penal, José praticou o crime de peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação ou condescendência criminosa. Veja bem, José é um servidor público. De livre e espontânea vontade, ele fez o quê? Solicitou para si diretamente, fora da função, mas em razão dessa função, uma vantagem indevida. Essa vantagem indevida pode ser de ordem moral, pode ser de ordem patrimonial, pode ser de ordem sexual, tá? Só pelo esse verbo aqui a gente já matou a questão. E isso aqui é o crime de quê? Corrupção passiva, onde o agente solicita, recebe ou aceita promessa de uma vantagem indevida. Pronto, é pouca ideia para essa banca, tá? Tá aqui, olha, Instagram do Marcos Rodrigues, que falou que vai fazer você gabaritar direito penal nesse concurso. Tenha certeza que nós vamos realizar esse feito, tá? Não é com a força do nosso braço, não. Quem dá sabedoria é Deus, mas nós vamos trabalhar para isso, tá? Assim como os alunos aqui têm gabaritado direito penal, aqui não vai ser diferente. Deus vai dar para a gente sabedoria e nós vamos alcançar esse nosso objetivo, beleza? Pessoal, espero ter sido útil. Dica muito importante para você: crime de peculato não é brincadeira, tá? Isso cai praticamente em todo concurso. Se tem no seu conteúdo programático, vale a pena você dar atenção, porque esse tipo penal cai demais, beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Uma satisfação imensa estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma com esse processo de aprovação. E até breve, tá? Estou aqui à sua disposição. O Monster está de portas abertas. Não deixa de deixar seu like aqui, nem seu comentário. Isso é de suma importância pra gente. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles.